Renato Amoedo e Daniel Fraga não são gênios e nem heróis, mas eles não precisam ser gênios e nem heróis para ser verdadeiramente importantes para a nossa história e de relevância. Então, nesse vídeo eu trago como opinião essas duas figuras atuais. O Daniel Fraga nem tanto, porém vejo que atualmente ele ainda é bastante relevante aí no informações de opinião e algo do tipo. Poucas pessoas devem ter visto a maioria dos vídeos dele, porque ele gravou vídeo por, sei lá, uns 7, 6 anos por aí, mais ou menos, e ele tem bastante vídeos. E, enfim, o Daniel Fraga, vamos começar falando dele. Ele surgiu lá por 2010 e começou a postar vídeos no YouTube, vídeos de buracos, de entulhos de lixo, tudo na rua dele, achando que se ele pegasse isso e passasse para o estado, iam resolver o problema. Aí o bom é que no YouTube mesmo a gente consegue ver essa forma a desilusão dele na época, e como ele foi perdendo essa inocência e foi deixando de acreditar no estado. E enfim, ele começou foi um dos precursores aí do libertarianismo, do anarcocapitalismo, muito relevante, muitas ideias boas que você vê dele. Não concordo 100% em tudo que ele diz, lógico, mas não preciso. O que a gente precisa é pegar só as partes que a gente acha boas, as partes relevantes, como se diz, formar ideias e não colocar pessoas em pedestais, por exemplo. E o Renato Amoedo surgiu, digamos que recentemente, mais ou menos recentemente no mundo da internet, e trouxe, e ficou muito popular, muito rápido. Eu lembro dos vídeos dele que ele lançou no Fala Glauber, os primeiros podcasts que ele participou. Foi no Fala Glauber, onde eu conheci ele. Ele poderia ter participado de outros, mas eu não me lembro. E não foi no Fala Glauber o primeiro podcast que eu vi dele. Achei muito interessante, porém não fui muito a fundo sobre do que ele estava tratando, dos assuntos dele. Só achei interessante alguns cortes dele, algumas ideias. Enfim, ele ficou muito famoso aí, Eu acredito que Daniel Fraga e Renato Amoedo estão criando a próxima elite brasileira. O Daniel Fraga já não mais, porque o legado dele ainda está, mas ele não produz mais nenhum tipo de opinião pública. Mas os dois vão ser a causa de criar a próxima elite brasileira nos próximos 20, 15 anos. Quem está escutando esses caras, eu acredito que vai ser a próxima elite, financeiramente falando. E aí, como que vocês estão escutando, estão vendo eu mostrando elogios, esse tipo de coisa para eles, mas a gente tem que levar em consideração que todas essas figuras públicas, seja na internet, seja, sei lá, hoje em dia é mais na internet mesmo, mas essas figuras públicas a gente não pode colocá-las em pedestais e deixar de levar em consideração que são pessoas também, que podem errar. Porque eu vou usar o exemplo do Daniel Fraga, por ele já ter terminado meio que o legado dele na internet. Ele teve muitas opiniões que não foram muito boas. Lógico, todo mundo que escutou ele na época para comprar Bitcoin, por exemplo, não se arrependeu. Porém, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, ou no começo de 2017, eu não lembro, teve um fork do Bitcoin, que foi o Bitcoin Cash. Nesse Bitcoin Cash, ele ficou a favor do Bitcoin Cash e ele ficou no lado errado da força. Ficou com os ideais errados. Eu acredito que ele tenha se arrependido depois, mas ele fez bastante gente perder uma porcentagem relevante do seu patrimônio na época. Lógico, ele pode ter ajudado as pessoas a multiplicarem de forma
muito rápida o dinheiro, porém ele fez com que perdessem também, quando passaram uma parte para Bitcoin Cash, o que não virou. E o Renato Amoedo, que a gente vê hoje em dia, a gente vê ele em diversos podcasts, como se diz, emitindo diversas opiniões sobre vários assuntos, e a gente tem que levar em consideração, é um cara excepcional, super inteligente, com uma inteligência, um QI super acima da média, mas que ele também é humano, ele também pode errar, e é normal isso. O Daniel Fraga errou e é completamente normal, não tem como julgar ele, atirar pedras nele por conta disso. Foi um cara que fez uma certa diferença na nossa sociedade na época, foi um dos precursores do libertarianismo, criou um movimento. E enfim, nesse processo de gostar muito de como se diz, de uma figura pública, de um político, sei lá, você criar os seus heróis, faz com que você acaba se infantilizando demais, porque você acaba deixando esse seu herói para combater a causa, esse seu herói para, sei lá, para ir na luta, para defender os seus interesses, e você acaba se virando um torcedor, um telespectador. E eu tenho certeza que não é isso que ele está passando. Ele está querendo desenvolver, eles quiseram desenvolver o senso crítico nas pessoas. Eu vejo que muitas usam isso de forma para virar apenas torcedores, entende? Lógico, a salvação é individual, cada um sabe muito bem do que faz, das ações e das consequências. Porém, o que eu vejo hoje em dia é, tipo, não só nesses dois, lógico, existem, tipo, políticos, até esses influencers de internet aí, de hype, que eles aparecem aí, de cantor, de MC, que o pessoal realmente se espelha e quer que ele defenda a sua causa. E você colocar esse tipo de... E você colocar pessoas no pedestal, você vangloriar pessoas, é muito errado, porque as pessoas falham também. E você até coloca uma falsa... como se diz? Uma falsa... eu esqueci como que se fala. Mas você espera muito da pessoa, beleza? Aí você espera muito da pessoa e digamos que você acaba se decepcionando quando ela tem um ato humano, entende? Tipo, porque errar é humano. Então, se você endeusa, deixa essa pessoa como um herói e ela acaba falhando, por você ter esse pensamento de que ela não pode errar, que ela sempre tem que defender a sua causa que você pensa, que ela não pode mudar de ideia, que ela acaba emitindo alguma opinião impopular, faz com que você, sei lá, se decepcione. E o que é muito errado, porque você não pode fazer isso com pessoas, entende? Vangloriar pessoas. E aí no título desse vídeo tá aqui se esses dois são gênios ou heróis. Acredito que nenhum dos dois não são gênios nem heróis, mas eles não precisam ser. Eles estão fazendo muito mesmo pela nossa sociedade. Como eu disse, eu acho que eles estão moldando a próxima elite, a próxima elite brasileira, que estão criando uma nova forma de, sei lá, de pensamento, de senso crítico, de moralidade também. Porque antigamente era muito difícil, você só encontrava... Eu não estou falando isso, eu não descobri isso, eu descobri isso há pouco tempo. Mas para você achar conteúdos antes deles, você tinha que achar muito conteúdo gringo, de fora. Você ia ter que saber o inglês fluente, você ia precisar saber comunidades muito mais privadas. E eles estão conseguindo trazer essa palavra pra gente, eu acho muito bacana. E é isso, acho que é tudo que eu queria dizer aí sobre os dois.